Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa tarde de terça-feira para nós falarmos mais um pouco sobre os personagens da Bíblia. Em especial, começamos pelos discípulos. Nós falamos ontem a respeito de Mateus e hoje vamos falar sobre Filipe. Na época de Jesus haviam 4 Filipes, né? 2 deles eram do Império Romano, um deles é aquele citado em Atos dos Apóstolos, que é Filipe o Evangelista, e nós vamos falar sobre o Filipe discípulo nessa oportunidade. Filipe é de Betsaida, da Galileia, foi chamado por Jesus, provavelmente no segundo dia em que Jesus estava convocando os seus discípulos. Filipe, conta-se a tradição que foi um grande pregador da palavra do Senhor. Ele provavelmente evangelizou grande parte da Ásia Menor, também uma parte da Galácia. Ele também evangelizou e foi um grande evangelista. Filipe, ele é citado por todos os evangelistas, em especial se tem destaque maior a ele no evangelho que escreveu João. Filipe é aquele que vai ser questionado por Jesus na multiplicação de pães, dizendo assim: Filipe, o que nós vamos precisar para alimentar esta multidão? E aí Filipe responde: Senhor, se nós tivéssemos 200 dinheiros, não seria suficiente para nós comprarmos um pedaço de pão para cada um deles, né? E a Bíblia diz que Jesus falou isso, mas só para testá-los, porque já sabia o que haveria de fazer. Não é? E Filipe, com a sua franqueza, revela a sua condição humana de não conseguir ver como as coisas vão acontecer. Né? Então Filipe, ele é franco, ele é verdadeiro e é um grande discípulo de Jesus e vai presenciar um grande milagre, Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Filipe vai ser instrumento de Deus para trazer um dos discípulos. É um caso atípico que nós temos na palavra do Senhor. Filipe vai até Natanael e diz assim: olha, nós encontramos o Messias, encontramos aquele que haveria de salvar Israel, o prometido, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael questiona: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus fala, e Filipe responde: vem e vê. Né? E ele vai e Jesus tem um diálogo com ele também muito poderoso. Glória a Deus. Filipe é instrumento de Deus também. Filipe é aquele que vai participar lá em João 14 da conversa que Jesus tem com os discípulos. Jesus está falando com os discípulos, fazendo promessa, e Filipe vai questionar, dizendo assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai falar assim: olha, você não sabe que eu e o Pai somos um, né? Quem crê as minhas obras sabe que o Pai me enviou e que eu e o Pai somos um, estamos conectados. Quem me tem também o Pai. Não é? Filipe é um cara extraordinário, um grande missionário, um grande evangelista e um grande discípulo de Jesus. Filipe é franco, Filipe é honesto, Filipe, ele é alguém como eu e você, mas que foi chamado por Cristo e fez uma grande obra. A tradição, as maiorias das pessoas concordam que Filipe, ele foi provavelmente crucificado e nessa crucificação ele foi apedrejado e por fim foi sepultado. Filipe não negou a sua fé, foi discípulo fiel de Jesus. Seja você também fiel ao discípulo, ao servir Jesus. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Este foi Filipe, um grande missionário, apóstolo, um grande homem de Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.